Marcos Antônio é o principal jogador do time. O Marcos Antônio tinha uma conversa diferente, né? O Marcos Antônio é hoje talvez o principal jogador do São Paulo. Não, eu ia falar o seguinte sobre o jogador, o Marcos Antônio. Vai funcionar da seguinte maneira: o Flamengo tem dinheiro e o Palmeiras e o São Paulo não tem. O Flamengo entra em campeonatos para ser campeão. O São Paulo não entra para ser campeão. E outra coisa, o Marcos Antônio, se ele for pro Flamengo, ele vai jogar mais vezes do que ficar de fora. Como estão dizendo. Eu acho que tem uma novidade aí, que eu acho que é uma novidade em relação à gestão Landim muito importante. O calote, né? Porque o calote entre os clubes brasileiros é uma prática comum. Salve, salve, nação! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Galera, chegando aqui com mais um corte do programa News Sport. Eles comentando aqui do interesse do Flamengo do Marcos Antônio, né? E a possibilidade do Marcos Antônio ir pro Flamengo. E aí, você gostaria do Marcos Antônio no Flamengo? Os rivais estão enlouquecidos com a estratégia do Flamengo em ir nos clubes buscar os destaques, né? Então, vamos ver o que é que eles vão falar aqui. Mas antes de mais nada, quero pedir a você que se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Quero dar os créditos aqui ao canal UOL, link na descrição como créditos. Bora pro vídeo. Tem uma história de que pode chegar o Alan, mas pode sair o Marcos Antônio. Domingo tem Mirassol e São Paulo. Sim. E aí? Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O Rodriguinho não jogava praticamente, né? O Marcos Antônio é o principal jogador do time. O Marcos Antônio tinha uma conversa diferente, né? O Marcos Antônio é hoje talvez o principal jogador do São Paulo. Ele difere de tudo que a gente está falando, porque o São Paulo conseguiu, numa sacada pouca, e por conta também da vontade do jogador, contrataram um jogador de 26 anos, que ainda não foi pago. O São Paulo está pagando o empréstimo dele, mas já está exercendo a opção de compra. O Marcos Antônio é uma exceção no meio de veteranos. O que acontece? Se o Flamengo quiser, de fato, o Marcos Antônio, ele não tem que mais negociar com a Lazio, que é quem emprestou ao São Paulo, mas sim com o São Paulo, que já está exercendo a opção de compra. O Marcos Antônio está custando para o São Paulo um preço irreal para a qualidade dele, menos de 4 milhões de euros, né? Para um jogador de 26 anos com esse talento, é barato, né, para o mercado. O Flamengo tem, sei lá, tem 12 para oferecer, tem 15 para oferecer, tem o que ele... E aí, cara, é aí que tá. Se você consegue contratar, você está encalacrado, é toda a lei da forca. Qual é a... Se você contrata um jogador por 4, vem um rival e oferece 15, você não vai vender? O torcedor de São Paulo quer que o São Paulo não venda. Mas, diante das dificuldades, eu não duvidaria que o São Paulo vendesse. Agora, uma coisa é vender o Marcos Antônio por, sei lá, 15, 20. Outra coisa é fazer um negócio com o Flamengo que esteja embutido o Alan, que já tem 28, que passou a temporada toda machucado passado, tal, que não tem o mesmo valor. Então, precisa ver exatamente qual seria o modelo desse negócio. E como você mesmo disse, como o São Paulo tem feito quase pirraça com o seu torcedor, perder o Marcos Antônio no momento seria um golpe muito duro. Eu acho até que a situação política do São Paulo dificulta a saída do Marcos Antônio e não facilita. Porque o Júlio Casares, que está esfarelando, se ele negocia seu principal jogador, ele já não está podendo nem andar na rua. Talvez ele não possa nem mais ver televisão, né? Então tem situação... Essa é uma situação que é delicada nesse ponto. É mais do que uma situação econômica, um negócio. É uma coisa simbólica, perder o melhor jogador, justamente quando o time está em grandes dificuldades, né? Essa é a questão política importante, né? Porque a torcida já não consegue olhar para a cara do Casares. Vai ter protesto. Quanto tempo mais de contrato, o Marcos Antônio? Não, ele vai ser comprado em definitivo em julho, é a última parcela do empréstimo, junto à Lazio, e aí ele vai estabelecer o contrato que o São Paulo vai ser detentor dos seus direitos federativos a partir de julho, né? E não mais a Lazio. Aí ele vai estabelecer com o São Paulo o contrato que for acordado entre as partes. Aí, né, Júlio, tem um monte de coisa.
tem um empresário e tem uma figura interessante, que é o Boto. Que o Boto trabalhou com o Marcos Antônio na Europa, né? Gosta do Marcos Antônio. O Felipe Luiz também gosta. O Flamengo tentou contratar o Marcos Antônio lá atrás, quando ele voltou ao Brasil. Sim. Ele optou pelo São Paulo, porque ele teria mais chance de jogar. A Lazio também já tinha... O que continua sendo uma verdade, né? O que continua sendo uma verdade, né? Só que agora já tem o Boto, tem o BAP, tem mais dinheiro e talvez um novo modelo, uma nova proposta. Vamos ver. Imagina se acontecer isso, ô Júlio. Olha, vendemos o Marcos Antônio, hein? Estamos aqui, Não, a gente contrata carro forte para distribuir uma grana aqui e ali, mas de qualquer maneira vendemos o Marcos Antônio e agora estamos devendo 2 meses aí de premiação para os jogadores. Que tal? Como é que no São Paulo já é assim, né? Já deve 2, paga 1, né? Atrasa 2, paga 1, atrasa 2, paga 1. O ponto do Arnaldo é perfeito, assim. Politicamente, a coisa tá tão ruim para o Casares que ele faria de tudo para não perder esse jogador, porque poderia ser a pá de cal aí numa votação de impeachment e por aí vai, né? Entre tantos outros rolos. Agora, se por um lado o esfarelamento político da atual diretoria de São Paulo ajudaria o Marcos Antônio a ficar, ou seja, esse negócio a não sair, aí a gente teria que olhar também pro jogador, pros empresários que tomam conta do jogador, para ver se exatamente essa situação política do São Paulo não vai ser o principal ponto de argumento para ele ir para o Flamengo, mesmo que seja para esquentar banco, né? Então, essa queda de braço, essa situação de empréstimo que acaba contrato que tem que ser assinado, a gente sabe que quando o jogador tem a faca e o queijo na mão, é ele que decide, mais do que um clube ou do que outro, porque aí entra naquela dinâmica de, aqui não vou jogar, corpo mole, bibibi, bobobó. Não estou falando que o Marcos Antônio vai fazer isso, mas já vimos isso ser feito, né? Inclusive pelo Felipe Coutinho lá no Liverpool para ir para o Barcelona. Entre outros casos, né? Quando o jogador tem a faca e o queijo na mão, é ele que decide. Então, se eu fosse o São Paulo, apesar de tantas preocupações da diretoria atual, trataria, número 1, de convencer o Marcos Antônio a ficar. Duríssimo. Ó, e no meio disso tudo, o Júlio Casares está reagindo aos ataques que ele vem sofrendo, por causa das acusações que se movimentam nos bastidores do São Paulo, né? Ele internamente, o dirigente nega qualquer irregularidade nas movimentações financeiras que estão sendo investigadas e trabalha para reunir documentos e explicações para a procedência do dinheiro todo que está circulando ali. Na avaliação do Casares, que é compartilhada com aliados, é que o debate público ganhou contornos pessoais, extrapolando fatos e se transformando em ataques diretos à sua honra dentro e fora do clube. A reunião que vai votar o impeachment do Casares é no dia 14, portanto, na semana que vem. E até esse negócio do possível do Marcos Antônio com o Flamengo está paralisado por causa disso. A conversa é essa. Não, até lá a gente não pode fazer nada. Se salvar do impeachment, pode ser até que ande. Ô, Casão, assuntos que se relacionam, fala. Não, eu ia falar o seguinte sobre o jogador, Marcos Antônio. Vai funcionar da seguinte maneira: o Flamengo tem dinheiro e o Palmeiras e o São Paulo não tem. O Flamengo entra em campeonatos para ser campeão. O São Paulo não entra para ser campeão. E jogador nenhum gosta de ficar correndo errado o tempo todo, né? E outra coisa, o Marcos Antônio, se ele for para o Flamengo, ele vai jogar mais vezes do que ficar de fora. Porque o Saúl já é veterano, o De La Cruz tem muitos problemas físicos, quase saiu do Flamengo, já teve aquele problema quando o diretor falou que ele não podia, o Runco falou que ele não podia mais jogar porque tinha uma contusão crônica. Então, o Flamengo quer o Marcos Antônio para começar como titular, para fazer aquele motorzinho do lado de um Jorginho junto com o Pulgar, alguma coisa no meio campo. Então, se ele for para o Flamengo, ele vai jogar muito mais do que ele jogaria, do que ele vai ficar de fora. Se ele for para o Flamengo, ele vai disputar títulos, vai jogar para disputar títulos. Se ele for para o Flamengo, ele vai ganhar mais do que ele ganha no São Paulo, né? E é isso. E se ele for para o Flamengo, a chance dele poder ter uma possibilidade de ir para a seleção brasileira é maior também. E o que conta mais?
O jogador olha e fala assim, puto, vou ficar aqui correndo errado, toda hora ter o impeachment do presidente, o time deve, o time não é bom, a gente corre errado pra cacete, entra no campeonato só pra fazer parte do campeonato e lá eu posso ser campeão. Então, se colocar tudo isso na balança, a possibilidade do Marcos Antônio ir pro Flamengo é gigantesca, com Casares ou sem Casares. Perfeito, exatamente. E o Flamengo no mercado? Qual que é a estratégia do Flamengo no mercado? Tem reportagem do Rodrigo Matos falando sobre isso hoje. Primeiro que o Flamengo ele tá para negociar jogador com outro clube, que é o caso do Alan no São Paulo. Além de tentar envolver o Marcos Antônio na história, ele fala, olha, eu quero alguma garantia que vocês não vão me calotear, como aconteceu o tempo todo. O Flamengo pode, tá com grana, vai fazendo. E aí, essa é a reportagem que eu tô falando aí, fala jogo duro e usa cautela anti-calote com interessados em seus atletas. Tá aí, tá com a faca, o queijo, a goiabada, o requeijão, tudo na mão, o Flamengo. Então, o cara, eu quero não sei quem, tá bom, como é que você vai pagar? Vou pagar assim, assado, em 5 parcelas. Não, quero aqui, agora. Se não for assim, não tem negócio com o Flamengo. O Flamengo, vou repetir, ele opera em outro lugar no mercado do que todos os outros. Os outros ficam correndo atrás do rabo aí, contrata um, contrata outro, jogador livre e tal. E o Flamengo segue forte aí na sua espanholização, bayernização, como estão dizendo. Eu acho que tem uma novidade aí, que eu acho que é uma novidade em relação à gestão Landim muito importante. O calote, né? Porque o calote entre os clubes brasileiros é uma prática comum. Assim, não é calote de qualquer... As SAFs dão calote, né? Sim. As SAFs o Botafogo dificilmente paga. Sim. Sofreu o transferban agora do Almada. Transferban é para você ficar várias situações, o outro clube protestando. O Botafogo deve para outros clubes brasileiros. Estou pegando um caso como o Botafogo. E o Internacional, que tinha o caso do Thiago Maia com o Flamengo ficou espevinhando e agora conseguiu o Vitão muito por conta dessa situação do Thiago Maia. Vocês devem até agora o Thiago Maia. Então, o Vitão, a gente quer o Vitão. Em vez de pagar 10 pelo Vitão, a gente vai pagar 5 e vai perdoar o Thiago Maia, beleza? Então, tá certo o Flamengo. Acho que para negociar qualquer jogador, mesmo que não seja aproveitado pelo Felipe Luiz e tal, para o mercado nacional é necessário garantias. Vamos lembrar a situação do Mateuzinho, que acabou sendo o herói do Corinthians na temporada passada. O Flamengo chegou a tirar o Mateuzinho do Corinthians, ele já tinha sido apresentado. Não, volta aqui, os caras não vão pagar. Só manteve o negócio porque o jogador insistiu e as receitas de placas publicitárias do Corinthians passaram a ser do Flamengo. Sim. Então, essa é a garantia. Beleza, Mateuzinho vai, mas toda a grana que entrar de placa publicitária por mês aqui, em vez de ir na conta do Corinthians, vai para a nossa conta. Essa é um tipo de garantia. Né? Tá certo o Flamengo, na minha visão. Vamos fazer um intervalo aqui na TV, mas vocês mandam suas mensagens aí que eu vou ficar conversando com vocês aqui no chat do YouTube. Tá? Já voltamos, não saia daí. Mandem suas mensagens pra gente. A galera aqui tá falando que o Flamengo tem dinheiro, então, portanto, faz o que quiser. Aqui, ó, o âncora avisou da bayerização. Eu tô falando, o pessoal não acredita, não, porque agora tem não sei quem. É bayerização ou espanholização? Eu achava que era espanholização, já tô achando que o Flamengo vai nadar sozinho, na raia ali, ó. Certo. Solitário. Eu acho que é o que está acontecendo. Tanto faz. Também tanto faz. É simplesmente uma situação em que um ou dois clubes são muito mais poderosos do que os outros todos juntos. Exatamente. Muito mais e sem hora para acabar, né? Ainda mais quando você vê a situação de clubes como o Corinthians, como o São Paulo, que são gigantes, mas com essa turma aí que toma conta dos clubes, você vê que... Cruzeirão, 63 milhões à vista pro Gerson, pelo Gerson. Então, mas isso vai se sustentar. Essa história do Cruzeiro... Fala. Só a gente fala assim, o Cruzeiro não tá endividado. Não é Cruzeiro tá endividado ou não tá endividado. O dono do Cruzeiro tem um monte de negócios lá e o Cruzeiro é um desses negócios. A gente teria que perguntar pro Pedrinho se ele tá endividado ou não tá endividado. Só um detalhe, o Júlio Cruzeiro Gomes. agora tem dono. Esse negócio tem hora para acabar também, porque daqui a pouco Claro com o fair play financeiro, não adianta o Pedrinho BH ser trilhardário, ser mais rico do que o Flamengo, porque ele precisa, o clube que vai precisar ter uma arrecadação, a operação. E não vai ter. Não vai ter uma operação para contratar o Gerson por 60 milhões. Não vai ter.
O esse negócio também vai acabar. Agora como, Esse negócio daqui a pouquinho vai acabar com o fair play financeiro. É claro. Entendeu? Bom, tá aí, né, pessoal, o vídeo. E aí, você acha que a estratégia do Flamengo no mercado tá certa em buscar os destaques dos adversários? E aí, o que você acha? Deixa aqui nos comentários. E em relação ao Marcos Antônio, você acha que ele tá mais próximo de ir pro Flamengo ou de ficar no São Paulo? Com a possibilidade de chegar no Flamengo, ele vai jogar no Flamengo. E no São Paulo, todo esse problema é complicado pro jogador ficar, né? E aí, o que você acha? Deixa aqui nos comentários. Bom, mas esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.